Nós vamos estudar a Parashá Noar, segunda Parashá do ano de 5.780. Nós vamos na parte da tarde falar um pouco sobre as 7 leis de Noar, né? Já que estamos falando em Noar, o que vem a ser as 7 leis de Noar, né? E qual o objetivo destas chamadas 7 leis de Noar. E lembrando então que nós temos aí 3 referências. Eu estou falando 3 referências porque é o seguinte: nós temos Adão, que foi o primeiro homem, que pecou, desobedeceu a Deus, perdeu a sua posição que Deus havia lhe dado, como dominador, como rei, como senhor de toda a criação. E todos nós poderíamos dizer que todos somos filhos de Adão, né? Que todos temos a nossa origem em Adão. Mas e filhos de Noé? Ben Noar. Será que todos nós também seríamos Ben Noar? O que vocês acham? Será que todos nós seríamos também Ben Noar? O que vocês acham? Sim, porque com a destruição dos habitantes da época de Noar, todos os habitantes pereceram, somente Noar e a sua família se salvaram. Então toda a humanidade vem aí de Noar para cá também. Então podemos dizer que todos são Ben Noar, filho de Noé, ou Binei Noar, filhos de Noé, né? Agora, filhos de Abraão, aí muda a conversa, que seria a terceira referência. São todos filhos de Abraão? Não. Filhos de Abraão, somente os filhos de Israel e os filhos adotivos de Abraão, que são aqueles que se unem ao povo de Israel, como nós temos falado, né? As portas da salvação não estão fechadas para ninguém, mas somente estão abertas àqueles que querem, que buscam se aproximar do Deus de Israel, então se tornam filhos de Abraão. Então toda a humanidade, inclusive o povo de Israel, todos são filhos de Adão, todos são filhos de Noar, mas filhos de Abraão somente o povo de Israel e aqueles que se unem ao povo de Israel. Tá certo? Mas, como existe aí uma teoria dos filhos de Noar, que alguns são chamados filhos de Noar, nós vamos deixar para comentar isso mais à tarde. O que aconteceu? Deus anuncia a Noé o fim de toda a criação. Nós vamos encontrar aí no versículo 11, 6 de Gênesis, versículo 11, que diz assim: corrompeu-se a terra diante de Deus e encheu-se a terra de roubo. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque tinha corrompido toda criatura o seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: o fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo,
por causa deles, eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí Deus manda então Noé fazer uma arca, né, para colocar ali, naquela arca, a sua família e para colocar ali também os animais, que deveriam dar continuidade. Isso é um detalhe importante, porque Deus não destrói a criação, Ele preserva a criação. Existem teorias, existe uma teoria que diz que quando Yeshua voltar, que Ele vai destruir toda a terra, com os seus habitantes, tudo, animais, ser humano, todos serão destruídos na vinda de Yeshua. Vai ser tudo queimado aqui, a terra vai virar um caos. É verdade isso? Não é verdade. Porque Deus não destrói a sua criação. Ele poderia ter simplesmente... O que vocês acham, a opinião de vocês? Para Deus, não seria mais fácil Deus até criar outros seres? Nem preservar Noé, destruir tudo e criar outro homem aqui na face da terra, não seria mais fácil? Mas ele preservou Noé e a família, porque eram justos, porque o serviam. Mas ele preservou também os animais, não é? Eu acho que os únicos animais que não foram colocados na arca foram os peixes, né? Os peixes, os animais das águas, esses não tiveram problema, mas os demais... Não, porque foi água, encheu de água, né? Mas os demais animais foram preservados ali na arca. Vamos ver mais alguma coisa importante aqui. Versículo 17 diz: eis que eu trago dilúvio de águas. Dilúvio de águas sobre a terra, para fazer perecer a toda criatura que nela haja espírito de vida. Olha, gente, até aproveitando aqui já o gancho do espírito de vida, fôlego de vida, tá? Como é que fala na Bíblia, João Ferreira? Eu estou lendo na Torá, o versículo, esse versículo aí que eu li. Aonde que eu li agora? Ah, já tiraram a decoração? Já? Ah, demorou um pouco, né? Ah, espírito de vida, né? Tá? Ou fôlego de vida. Tá? Existe uma confusão da palavra espírito e alma. As pessoas são confusas. Eu até não vejo tanta confusão. Não vejo. Porque você veja bem, se você for estudar o homem, quanto à sua não é pessoa que eu quero dizer, a sua estrutura, do que o homem é formado? Do pó da terra. O primeiro foi do pó da terra, depois os outros vieram nascendo, né? Mas o primeiro é do pó da terra, tanto é que o homem volta ao pó. Volta ao pó. Assim está escrito. E o fôlego de vida. O espírito. Espírito é o fôlego de vida. O Espírito Santo é o poder de Deus. Pronto. É o poder de Deus. O espírito do homem
é o fôlego de vida, é uma força também. O Espírito de Deus é uma força que emana de Deus, e o Espírito do homem também é uma força que emana de Deus, mas que é colocada no homem. Então Deus cria ali o Adão, do pó da terra, e sopra nele o fôlego. E ele se tornou alma vivente. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos ter uma aula sobre a imortalidade da alma. Não é isso mesmo? É ou não é? Amanhã? Amanhã, né? Às 10h30 da manhã. Não foi nada programado. Eu acho que não. Tem nada a ver com a Paraxá, mas deveremos ter amanhã um estudo sobre a imortalidade da alma, né? Então, a formação do homem, como é que nós chamamos isso em teologia sistemática? Antropologia, pode ser a formação do homem. Então, veja, quando se trata da formação do ser humano ou do ser vivo, você vai ter o pó da terra e o fôlego de vida. Então, quando o fôlego de vida entrou naquele boneco que Deus fez, ele se tornou alma vivente. Se fez uma alma vivente. Então o homem não tem alma, é alma. Eu tenho uma alma. Não, você não tem alma nenhuma, você é uma alma. Se desfazer essa coisa aí, tirar o fôlego da carne, o que acontece? Tirou o fôlego da carne, fôlego de vida, retirado da carne. O que acontece? Morre. O que esse corpo vira? Pó. Pronto. Gente, não tem dificuldade. Desculpa a expressão, mas é o raio do paganismo que inventou essas bobeiras aí. Paganismo que inventou isso, a filosofia grega, egípcia, inventou esse monte de coisa, de mistério. Não tem mistério. Um corpo, fôlego injetado nele, alma vivente. Pronto. Tirou o fôlego, pó. Pronto. Acabou, acabou, acabou. Acabou, você acabou. Se não existisse a ressurreição, e isso é bíblico, imortalidade da alma não é bíblico, mas ressurreição é. Simplesmente nós iríamos desaparecer para sempre. Mas existe a ressurreição. E veja bem, duas coisinhas rapidamente. Eu não sei se nós temos aqui um bebezinho aqui, né? Deve estar na sala dos bebês, né? Quanto tem a idade do seu bebê? 7 meses, né? Daqui uns dias vai estar falando já, né? Já está querendo falar, né? Daqui uns dias vai estar falando. Então você vê que há uma criança que é um ser vivente, ele vai se desenvolvendo, não é? Aprende a falar, de acordo com o seu crescimento. Vai crescendo, aprende a falar. A gente vê a inteligência da criança desde pequenininho. Uma coisa que me admira, tanto na criança como no animal, é o seguinte: quando você fala com uma criança, ela olha para você, não é? Não olha? E aonde que ela olha? Nos seus olhos. Por que ela olha nos seus olhos? Agora, não é só a criança, não. Você pega um animal também, aonde que ele olha em você? No olho. Cachorro, por exemplo, ele pode estar meio brabo com você. Agora, se você olhar no olho dele, aí ele vem em cima de você. Quando você olha no olho dele, encara ele, e ele te encara, aí é a hora da encrenca. Então, os animais também olham no olho da gente, né? São mistérios de Deus, né?
Porque não tem ainda, a criança não tem aquela inteligência ainda, e por que ela olha no olho da gente? Por quê? Se ela não olhar no olho da gente, ela tem algum problema. E essa criança vai desenvolvendo. Aprende a falar, e vai aprendendo uma série de coisas. E no judaísmo a gente aprende que a criança até os 9, 10 anos de idade, ela tem que aprender. Essa cultura que tem aí, que você tem que estar dando explicação para a criança, isso aí é coisa de gente que não entende de Bíblia. Não adianta você explicar para a criança. Você abrir o portão da sua casa está aberto e você dizer para ela, não saia na rua, que o carro pode pegar o menininho, né? Adianta você falar isso para ele? Não saia, brinca aqui na calçada, não sai que vem carro, pega você. Seu menino tem 4, 5 anos, você fala isso para ele. Adianta. Ele não vai sair na rua, porque o carro vai pegar ele? Vai sair, vai ser atropelado, como agora, recentemente aqui em Curitiba, uma criança foi atropelada e morta por um cidadão sem carteira de motorista, sem habilitação, bêbado e andando na contramão. E interessante que ele queria ter razão ainda. Ele disse, mas a criança entrou na frente do carro. Aí fica fácil, né? A criança entrou na frente do carro. A culpa é da criança. Então não adianta. Você pode dizer para a criança, você não sai na rua porque o carro pega você, mas você vai ter que proibi-la. Você vai ter que impor. Se sair na rua, apanha, tá? Castigo. Mesmo assim, você não pode confiar, mesmo assim. E a criança vai aprender até os 9, 10 anos de idade, vai aprender isso. Depois ela vai começar a entender, vai entrar numa fase que ela vai começar, agora eu estou entendendo por que o meu pai não deixa eu fazer isso, não deixa eu ir no rio, tem um rio ali no fundo do quintal, ele não deixa eu ir lá brincar, agora eu entendo. É a fase. Então, se nós temos um espírito, que é um ser, que seria um ser inteligente fora do corpo, por que a gente tem que aprender, desde criança tem que aprender tudo? É o espírito que está em mim. Que espírito é esse que Deus colocou em mim aí? Um espírito que não sabe nada. Não é? E não é só isso. Você tem 15, 16, 20 anos de idade. Você se considera maduro? Não é o Maduro da Venezuela, não, é outro. Você se considera maduro? Você tem 18 anos e se considera maduro? Para tudo, se considera? Não. Não é. Quem que sai na rua aí doido, acelerando o carro, fazendo barulho, correndo igual um doido aí? Quem é? São os idosos ou são os jovens? Por quê? Imaturos. Acha que é bonito pegar a moto, brum, brum. Não é bonito, é feio. Então alguém dizia que a gente tem o tempo que a gente é bobo. Tem uma fase que a gente é bobo. Se acha na vida. Acha que é alguma coisa, fica pagando mico. Não é? Então, Yeshua começou o ministério dele com quantos anos? Com quantos anos Yeshua começou? 30 anos. Por que não começou antes? Com 20? Com 25? 30. Eu diria que seria uma idade já, uma idade média, 30 anos. Então não fiquem bravos comigo, os jovens aí, mas é isso mesmo. Você prova para mim. Se eu pegar ali o nosso novo Eliezer, não é Vitor, né? É Victor, não é? Não pode falar Vitor não, né? Tem que falar Victor. Victor. Não aparece o C, é Victor. Agora é Eliezer, já, tá vendo? Você ganhou ponto aqui, tá vendo? Viu como é que você tem fã? Você não sabia. Ishai, ele não quis colocar o nome dele. Ishai, ele não quis. Né? Mas Eliezer, ele quis. Né?
Então, tem meu filho que chama Eliezer também, tá vendo? Então, o que acontece? Se eu perguntar para o Eliezer, que está com quantos anos você tem hoje? 15. Você se considera, se voltar 2 anos atrás, 12 anos, quando você tinha 12 anos, você acha que agora você está entendendo mais ou menos do que quando você tinha 12 anos? Mais ou menos? Barbaridade. Vamos pegar um que tem mais idade aqui, que tem 80 anos, o Heitor. Quantos anos, Heitor? Você tem? O Natan nem quis, porque é 120. 57. 57 anos. Vai fazer. Você acha que quando você tinha 50, você era mais inteligente que agora, ou você acha que melhorou um pouco mais? Melhorou. A gente sempre vai melhorar um pouco mais. Tem gente que acha assim, porque eu estou com 74 anos, que eu não sei dirigir. Tem gente que acha, mas não ando batendo o carro aí na rua. Não ando. Não ando feito doido. Agora, os inteligentes estão tudo batendo o carro aí na rua. A gente vai somando, a gente vai amadurecendo. O que eu quero dizer é o seguinte, se o espírito é um ser, por que você teria que nascer, desenvolveu, conseguiu andar, já ser inteligente já, desde pequenininho, já saber tudo, porque é o espírito. Você depende do corpo para desenvolver, não depende? Então isso prova que não tem alma nenhuma dentro de corpo nenhum, que é o seu corpo que desenvolve. E quando você ressuscitar dos mortos, você vai recuperar todo esse DNA, toda essa inteligência que você tem hoje, todo esse psicológico seu, você vai recuperar na ressurreição. Por quê? Porque é o seu corpo que vai ser refeito do pó da terra. Eu acredito que cada partícula da terra que compunha o seu corpo vai ser devolvida e você vai ser refeito. E o fôlego vem e você é quem? O Eliezer é o Eliezer, o Heitor é o Heitor, o Natan é o Natan, eu sou eu, cada um, você é você mesmo. Porque não tem nada, não tem um espírito fora do corpo que é inteligente. Entenderam? Mas amanhã nós vamos ter um estudo mais aí aprofundado, mais detalhado com a Abiezer, embora esse tema seja um tema bastante, não é? Então é simples, corpo e fôlego de vida. Tirou o fôlego, pronto. Agora, alma vivente, o que foi colocado na arca aqui? Vamos ver aqui, não é? Onde é que está? É porque eu pego a Bíblia. Está aqui, né? Eis que trago o dilúvio, né? De água sobre a terra, para fazer perecer toda criatura, em tudo que haja fôlego de vida debaixo do céu. E o que tinha ali? Fôlego de vida. Olha lá, quer ver? De todo vivo, de toda criatura, 2 a 2 trarás para a arca, para fazer viver contigo, macho e fêmea serão, da ave segundo a sua espécie, do quadrúpede segundo a sua espécie, tal. Então, tudo que tinha fôlego de vida, os animais também são almas viventes. Animal é alma. Se Deus tem que ter um lugar lá no céu para guardar as almas dos homens, tem que ter um outro espaço para guardar dos animais. Ou o que Deus faz com a alma dos animais? O que será que Ele faz com a alma dos animais? Então, não tem isso, gente. É um fôlego de vida que Deus coloca. A máquina está pronta. A máquina somos nós, com cérebro, com pensamentos, com DNA, com o que nós somos. É isso que precisa ser revitalizado, e isso vai acontecer na ressurreição. O animal também é uma alma vivente, igual nós. Quando sai o fôlego, vai para o chão, pó da terra, se transforma em pó. Não tem nada vivo fora do corpo. Absolutamente nada vivo fora do corpo. Dependemos da ressurreição.
Então, se vai haver uma destruição agora no fim do mundo, voltando lá, que às vezes eu esqueço, o que vai acontecer? Deus vai destruir toda criatura, né? Agora, no reino milenar, quando o Messias, para nós o reino milenar será aqui na terra e não no céu. Não tem reino milenar no céu. É na terra. E Yeshua vem e vai implantar o reino dele aqui. E no reino eterno, tem animais. Não tem? Quer ver como é que tem animais? Vamos ver lá Isaías capítulo 11, bem rapidinho. Isaías 11. No reino tem animais. 11, verso 6. E morará o lobo com o cordeiro. E o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a né de ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. Isso aqui é no milênio. O menino, vai nascer gente no milênio? Vai nascer gente no milênio. Vai ter menino? Vai ter menino. Porque Deus não vai destruir a terra como muita gente prega. Vai restar sobreviventes. Vai ter uma destruição agora na vinda de Yeshua? Vai. Mas vai destruir toda a humanidade? Não. Restarão sobreviventes? Restarão. De todas as nações restarão sobreviventes. De todas as línguas restarão sobreviventes. E Yeshua vai reconstruir o reino. Restarão animais como no dilúvio. Como Deus protegeu os animais no dilúvio de serem destruídos, Deus vai proteger agora também nessa destruição que virá. Os animais também sobreviverão. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, vai ter animais no reino, com uma diferença: esses animais, eles não serão mais ferozes, carnívoros. O animal não vai comer mais o outro. Outro dia uma pessoa me falou aqui, tem um versículo que fala que toda a criatura geme. É Romanos, né? Romanos. É? Qual? É 2? Toda criatura geme? É? Tem que ver o versículo para mim. Toda criatura geme e tal. Vamos ver aqui. Bom. É 8. 8:22. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por que, olha aqui, quer ver o versículo, ó, 20, ó. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que aconteceu com a criação lá no Éden? Ela se tornou volúvel. Um animal começou a destruir o outro. Porque eles quiseram? Não. Por causa do quê? Por causa daquele que a
colocou nessa situação. Quem foi que colocou a criação nessa situação vulnerável, de vulnerabilidade? O Adão, quando ele pecou. Tá? Então veja, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. A criatura, o animal, será libertado da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que a criatura está esperando? A criação? O reino, a vinda de Mashiach. Então, restarão os animais, e esses animais darão continuidade à espécie animal aqui na face da terra. Tá? Agora, se Deus... Agora, veja bem aqui na Parashá Noa, no capítulo seguinte, que ele fala que não vai tornar a destruir a terra, que não vai destruir a terra como ele fez. Tá? Vamos ver lá. Vamos ver o versículo 21, 8, 21 de Gênesis. 8, 21. Como é que está escrito? Quero ver na Torá. 8, 21. E sentiu o Eterno cheiro de suavidade, e disse o Eterno para si: não tornarei mais a maldizer a terra por causa do homem, porque o impulso do coração do homem é mau desde a sua mocidade, e não tornarei mais a ferir todo ser vivente, como fiz. Ele não destruiu todo ser vivente? Menos os que estavam na arca. Não destruiu? Eu não vou fazer mais isso. Deus falou. Aí teve uma pessoa que falou assim, com água. Sempre tem um esperto que quer achar a saída. Com água, viu? O senhor está falando que Deus prometeu que não vai destruir mais todo ser vivente com água. Não, nem com água e nem com nada. Todo ser vivente. No caso do dilúvio, ele salvou através da arca, preservou. Imagina, gente, Deus criou tudo no começo. Se ele destruísse tudo, quem ganhava ponto? Destruiu tudo. Quem ganhava ponto? O diabo. O Ra-Satã. O Ra-Satã, na minha visão, digo eu, não o Senhor. Ra-Satã desafiou Deus. Quando Deus criou o homem, ele desafiou Deus. Ele falou, olha, é o seguinte, se deixar eu ir lá, eu transtorno tudo aquilo lá. Eu pego essa criação que tu fizeste lá e faço uma bagunça. Eu acabo com tudo. E vai ser melhor do que do jeito que tu quer. Mas o diabo, na minha visão, fazer como um pastor amigo meu, que ele dizia assim, não está escrito isso na Bíblia. Ele dizia, isso na minha visão. O diabo, ele deve ter feito essa afronta para Deus na frente dos outros anjos que se aliaram a ele. Que ele não criou uma rebelião no céu sozinho, ele criou uma rebelião e teve apoio dos anjos. Sempre tem aqueles que apoiam uma rebelião, né? Ou fica em cima do muro, diz que não está de lado nenhum, mas está, ou já dá a mão e fica junto. Sempre tem aqueles que apoiam. Então, nessa rebelião, o diabo pode ter dito isso. Está aqui esses anjos aqui, ó. Se o Eterno me der a oportunidade, eu viro isso tudo aqui. Aí Deus falou, então tá.
Te dou essa oportunidade. Te dou 6 dias para você fazer bagunça. 6 dias. São 6.000 anos. Que nós estamos quase encerrando os 6.000 anos, né? Ah, quando vai encerrar? Faltam 220 anos? Eu não falei isso. E nem falei que os 6.000 anos que estão aí são exatos 6.000 anos. Quase 6.000 anos. Mas já estamos no 6º dia. Estamos terminando o 6º dia de 1.000 anos. Então tá, tu tem poder, pode tocar no ser vivente lá, só não vai destruí-los. Eu vou te dar o tempo para você fazer o que você está fazendo. Agora, se você não fizer, eu vou te prender. No fim de 6.000 anos, eu vou prender você e esses que estão com você, e vou fazer um reinado de 1.000 anos do meu jeito. Eu vou colocar lá o meu príncipe herdeiro no trono, e vou fazer um reinado de 1.000 anos. Eu vou colocar lá um segundo Adão, um segundo Adam, no trono de Davi, e ele vai reinar por 1.000 anos, e vai fazer um reinado de acordo com o que eu planejei para o homem, tá? No fim desses 1.000 anos, eu solto você, para você ir lá ver se você vai convencer essa humanidade que se formou em 1.000 anos das suas ideias. E se você não convencer, aí você vai para o lago de fogo. Você vai ser o primeiro a estrear o lago de fogo. E assim será. Yeshua virá, começará o reino dele de restauração da terra. E quando terminar Satanás vai ser preso para deixar em paz. Para deixar em paz. Às vezes a gente tem que prender uns elementos aqui no chat aqui. Hoje eu já mandei um para o lago de fogo aqui. Todo sábado tem uns encapetados que entram aqui. Invejosos. Entra aqui para perturbar. Aí a gente vai lá, já dá uma canetada nele, manda ele. Mas ele entra de novo, ele é teimoso. Ele vai lá, cria um novo Facebook, tudo para entrar de novo. Sábado que vem ele entra de novo aqui. Vai estar aqui com outro nome. É Sara, é não sei o quê, tem uns nomes esquisitos. Nome de mulher, não acho que é mulher não, mas tem nome de mulher. Porque a gente não vai ofender mulher, né? Então entra com nome de mulher, mas nós estamos atentos. Então, o que acontece? No fim do milênio, Satã será solto da sua prisão, e Yeshua vai reinar, um reinado de paz, de transformação do planeta. Vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, e no fim do milênio, Yeshua, o diabo vai ser solto. Aí ele tem pouco tempo, ele vai sair desesperado aí fazendo as propostas, mostrando carnaval, mostrando boate, mostrando prostituição. Tudo isso aqui existia no meu tempo, que eu dominava isso aqui. Isso era do meu tempo lá, 1.000 anos atrás. Olha como é que era bonito o mundo, ó. Olha. Né? Aí eu penso, eu não estou falando que é assim, eu penso que aí Deus vai falar, e olha isso aqui também, a fome, a miséria, a desgraça, os crimes, as drogas, olha a desgraça. Né? Os homens vão lembrar, mas era um mundo desgraçado antes, tinha fome, tinha miséria, agora esse cara vem propor de novo essa coisa maravilhosa dele, mas com aquelas coisas ruins que tinha, não queremos. Então, essa humanidade que se formar no milênio aqui, vai ter uma parte que ainda vai na onda dele. Vai ter uma parte. Talvez aqueles que conheceram, que Deus deixou eles aqui, que vão aderir, mas aí todos esses serão destruídos. Tá? Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, a humanidade que Deus criou e os animais não serão destruídos. Tá? Não foram no dilúvio e não serão agora na vinda de Yeshua. Restarão sobreviventes, de homens e animais, de todas as nações. O ser humano continua. Quando terminar o milênio, que Satanás e os seus anjos e esses que entraram na onda dele forem lançados no lago de fogo, aí a morte também vai ser destruída, que é o último inimigo, é a morte. Porque a morte tem que matar todos os inimigos primeiro, para depois ela também morrer.
Aí não tem mais morte, não tem mais anjo caído, não tem mais nada. Aí a morte será destruída. E os que restaram na terra terão a vida eterna. De que maneira? Comendo da árvore da vida. Que o caminho da árvore da vida vai ser aberto de novo, para que eles comam. Então eles vão comer e vão viver eternamente na face da terra. Então Deus não destrói a criação, em momento nenhum. Entenderam? Então, um detalhe importante é que essa promessa está aqui, que Deus fala, não tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. E como prova disso, ele coloca nas nuvens o arco-íris. Eu não vou tocar num assunto aqui de não comer carne com sangue, porque senão a gente toma todo o tempo aqui, já está explicado numa outra palestra que eu fiz antes dessa. Os alunos do curso de conversão terão acesso a esse vídeo também, que nós falamos aí da questão da comida. Lembrando aqui que nós temos a carne kosher aqui em Curitiba, né? Nós temos aqui produção do nosso pessoal e em muitos lugares no Brasil nós temos membros da nossa comunidade que produzem a carne kosher, que é a carne sem o sangue, que você pode comer sem estar transgredindo. Mas aqui, mais à frente, no capítulo 9, você vai ouvir de novo a ordem do crescimento. Olha aqui, ó. Vamos ver o verso 7. 9:7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povos, abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo: E eis que eu estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com todo o quê? Alma vivente. O que é alma vivente? Seres viventes, né? Não é alma, né? Deus não está falando com morto aqui, né? Toda alma vivente, todo ser vivente que está convosco. Ó, agora aqui fala, né? O 10, está o 10 lá? Vamos ver. 10. Todo ser vivente que convosco está, com as aves e com o gado e com todo animal, né? E com todos que saíram da arca. Então, todo ser vivente. Desculpe. E o verso 11 diz o quê? E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, e será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então, o arco-íris que a gente vê hoje é uma prova da fidelidade de Deus, né? De vez em quando a gente não vê o arco-íris. Aquele é o sinal que Deus não vai destruir mais todo ser vivente, como ele fez no dilúvio, tá? E repito que não vai destruir com fogo também, porque Deus não vai destruir a sua criação. Eu fiz uma pergunta, alguém respondeu: se Deus destruísse toda a criação no dilúvio, Satanás teria ganho a aposta que ele fez. Destruiu tudo aí, já perdeu um ponto para mim, já destruiu tudo que ele criou e vai ter que criar tudo de novo. Não, Deus não fez isso. E não vai fazer agora. Deus não vai destruir todo ser vivente. Agora, não se engane. Então se eu não alcançar a minha salvação, aceitando Yeshua, como vocês dizem, eu ainda tenho a possibilidade de, na vinda de Yeshua, eu sobreviver, né? Eu tenho essa possibilidade. Tem. Se der um terremoto, Deus o livre, aqui em Curitiba,
Todos nós aqui temos possibilidade de sobreviver, não temos? Temos ou não? Mas quem sabe quem que vai sobreviver aqui? Quem tem certeza? Então ninguém sabe, meu amigo. Você pode ser um sobrevivente na vinda de Yeshua e pode não ser. Você pode ser um que vai ser morto. Agora, se você foi sobrevivente, sobreviveu, e Yeshua sentou no trono lá em Jerusalém, você ficou perdido aqui em Curitiba, porque não tem mais luz elétrica, mais rua, está tudo destruído, né? Virou um caos isso aqui. Aí você vai procurar um judeu, porque você vai pegar na orla do vestido de um judeu, vai falar, o judeu sabe o que está acontecendo. O judeu é a nação sacerdotal. Escuta, amigo, o que aconteceu aí? Não aconteceu o que está escrito na Bíblia, né? Cumpriu as profecias, tá, mas eu sobrevivi, estou salvo. Ó, se você não pecar, você pode sobreviver. Mas eu, pessoalmente, não acredito que essas pessoas que passaram daqui para o milênio vão viver e vão ter salvação. Vão viver, mas salvação não. Salvação não. Quem que vai ter salvação então? Os descendentes deles. Os que nascerem durante o milênio. Então você sobreviveu. Você e a sua esposa sobreviveram. Entraram no milênio. Aí nasceu o primeiro filho, nasceu o segundo, terceiro. Esses filhos seus terão a possibilidade de se salvarem, porque eles vão viver todos os 1000 anos, eles não vão morrer. Eles vão comer da árvore da vida, eles não vão morrer. Agora, você vai morrer. Porque você, nessa época de agora, você não quis saber. Então Deus vai preservar o ser humano, Ele não tem compromisso com você que não aceitou. Então, passar para o reino eterno como sobrevivente não é garantia de nada. Pelo contrário, ainda existe a última chance sua, que é quando o diabo for solto e apresentar as propostas dele, você que já conheceu de agora, vai abraçar a proposta dele e você aí vai ter a sua recompensa. Agora, os seus filhos que nascerem aqui, no período milenar, que não tiveram nada com essa era de pecado, terão a possibilidade de terem a vida eterna. Tá? O sinal de que não haverá mais destruição, o arco-íris que está nas nuvens, que até hoje aparece nas nuvens. Voltando aqui no capítulo 7, 7 de Gênesis. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Gente, uma coisa importante, estava analisando hoje, alguém estava pregando sobre Paulo quando ele entrou em Atenas, no Areópago de Atenas, e ali havia muita idolatria, e Paulo entra ali, Shaul Hachalia, e ele vê um altar ao Deus desconhecido, né? Ao Deus desconhecido. E ele viu a religiosidade do povo, e aí ele começa a fazer um sermão ali, ele fala o seguinte: vejo que em tudo sois religiosos. Olha como é que ele entrou. Ele não entrou, imagens do diabo, essas imagens aqui é tudo do diabo. Quem é o diabo? É um anjo mau, que o povo idólatra não sabia quem era o diabo, né? O anjo mau, essas imagens é tudo dele. Não, ele não entrou assim, com os 2 pés no peito do povo. Ele entrou por um lado: eu vejo que vocês são religiosos.
Vejo a religiosidade de vocês. Tanto é que até ao Deus desconhecido, que vocês não conhecem, vocês fizeram um altar. Então vocês temem tanto a Deus, a uma força maior, que vocês deixaram um altar ao Deus desconhecido. Não é? Sim. Aí que tem um que a gente não conhece, né? E a gente adora todos, mas até o que a gente não conhece fica aqui aberto o espaço dele. Aí Paulo falou, esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. Eu conheço ele. E eu posso falar dele para vocês. Então veja como é que Paulo entrou. A sabedoria de Paulo. E ali ele começou a falar de Deus, do Deus verdadeiro para eles, que eles não conheciam, aproveitando aquele espaço que teve. Isso aí nos ensina o quê? A aprender a trabalhar com as pessoas. E tem uma coisa também. Você vê que o religioso, ele é mais fácil o caminho do que o que não tem religião nenhuma. O ateu, aquele que não tem nenhuma religião, é mais difícil de ser alcançado do que aquele que tem uma religião. O que você vai ter que fazer é mexer com ele, é jogar uma palavra para ver o que ele vai, se ele vai se interessar. Tá? Lembrando que é muito mais fácil a conversão de um idólatra que não conhece a Bíblia, um idólatra de ídolos. Por exemplo, a Índia, a China, o Japão. Idólatra de outros deuses, é muito mais fácil esse conhecer a verdade e abraçar do que um que já conhece a Bíblia. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque aquele que não conhece nada, que conhece só outros deuses, outras coisas, você vai chegar e vai falar para ele, amigo, passa um apagador na sua mente. Você não conhece nada do Deus que eu vou te falar aqui. Não, não conheço. Então, zera, reseta tudo que está na sua mente sobre a religião pagã e eu vou começar a te ensinar sobre o Deus verdadeiro. É muito mais fácil do que um que já conhece a Bíblia. Porque esse que já tem conhecimento da Bíblia, ele vai querer confrontar tudo que ele aprendeu com o que você está ensinando. A gente está aqui, a gente ministra um curso, e a gente sabe disso, que eles querem colocar tudo que eles aprenderam. Quer ver, ó? Quer ver como é que aqui nesse chat aqui vai ter? Vamos ver aqui se eu posso pegar já um exemplo aqui dentro do chat. Vamos ver aqui. Olha aqui, os cristãos, já vou chegar lá. Os cristãos dizem que a alma do crente fica no paraíso. Eles têm até testemunhos de pessoas que visitaram esse lugar depois de sofrer infarto. É isso aí, né? Opinião, né? Opinião. Como é que diz aqui? Ah, hoje mesmo estará. É aquele, hoje mesmo estará comigo no paraíso? É? Olha só, está vendo? Ó? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, onde está escrito isso? Na Bíblia. Na Bíblia de Radachá. Então, a pessoa, seria bom se todas as pessoas que estão estudando conosco também passasse o tal apagador. Ó, vou fazer um acordo com eles. Por um tempo só. Passa o apagador, salva num pendrive as suas ideias, salva tudo aquilo que você crê num pendrive, tá? No HD. E entra não sabendo nada. Zero. Daqui a 6 meses, você pode abrir o pendrive de novo e confrontar com as suas ideias. Você nem vai querer abrir o pendrive mais, fala, não, tá louco, perder meu tempo. Mas não, você não quer abrir mão daquilo que você aprendeu. Então não tem como ensinar.
não é? Você chega na escola, vamos dizer, para aprender direito, né? Aprender direito, leis, né? Aí chega lá, o professor está dando uma matéria lá, direito o quê? Direito, fala aí um direito aí. Direito de família? E eu fico opondo ao professor. Não, mas não é assim não, professor. Não, isso aí que o senhor está falando não é assim, porque, ó, eu sou religioso, não é do jeito que o senhor está falando. O professor vai falar para ele, amigo, você vai deixar eu dar aula? Você veio fazer faculdade de Direito, você tem que deixar eu dar minha aula. Ou medicina, você vai fazer medicina, chega lá, o médico fala uma coisa, o professor lá está ensinando, você está falando, não, mas lá na minha casa a gente cura isso aí com chazinho de erva cidreira cura, não precisa de medicamento não, antibiótico, esse negócio de antibiótico, o que é isso? O cara vai tirar você da sala, você não pode estudar. Mesmo que você saiba alguma coisa, você tem que chegar lá, botar tudo que você sabe num pendrive e aprender. Depois você vai confrontar com o que você aprendeu. Então é muito mais fácil ensinar uma pessoa que não sabe nada ou que foi totalmente idólatra e não conhece nada de Bíblia do que aquele que conhece. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá, veja bem. Primeiro, Yeshua foi naquele dia para o paraíso? Não. Yeshua foi para onde? A sepultura. E aí? E agora? Outra coisa, são 4 evangelhos. Quantos evangelistas, dos 4, falaram essa palavra, que hoje mesmo estará comigo no paraíso? Quantos falaram? 1. Os outros não falaram. Sabe o que os outros falaram? Os outros não, parece que 2, né? Que os 2 ladrões jogavam impropérios na cara de Yeshua. Os 2, não era um só não, os 2. Os 2 ladrões que estavam crucificados com ele, desce da cruz, tu não é filho de Deus, desce da cruz. Os 2 falavam isso, não um só. Aí num evangelista aparece dizendo que um dos 2 ladrões repreendeu o outro. Que é isso, rapaz? Ele é justo. São 3 evangelhos, um só que falou isso. Então, por que os outros evangelhos não falam? Tá? Outra coisa, eu já estudei isso. Estudei. O grego não foi escrito com pontuação. Tá? Então, a pontuação, você pode trabalhar da seguinte maneira: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entenderam o que eu falei? Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas eu posso pontuar da seguinte maneira: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que muda? Tudo. Eu estou falando hoje, eu não estou falando que é hoje que você vai estar no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Te digo hoje. E pode nem estar escrito isso, como tem vários textos na Brit Hadashah que foram manipulados por Roma. Por exemplo, um exemplo muito claro. E disse Jesus aos judeus. Ué, Yeshua estava na China? Aonde que Yeshua estava? Jesus estava onde? Na China? Na Espanha? Nos Estados Unidos? Com quem aonde ele estava? Israel. Quem que morava lá? Judeus. Então precisa colocar isso, e disse Jesus aos judeus? Precisa colocar isso? Basta dizer, e disse Yeshua aos que ali estavam, não aos judeus. Isso é para tirar Yeshua do contexto judaico. Porque se falasse, o Rabino Ishai esteve nos Estados Unidos, e disse o Ishai aos americanos, está certo ou está errado? E disse o Ishai aos americanos, está certo ou está errado? Está certo. E disse o Ishai aos brasileiros, tem sentido? Estando em Curitiba, o Ishai disse aos brasileiros, mas eu estou no Brasil. Então,
As pessoas têm que pegar as suas ideias, salvar num pendrive, limpar a memória para aprender. Não estou mandando você renunciar tudo, não. Ponha só no pendrive. Estude durante uns 6 meses, 1 ano, mergulhe no estudo da fé judaica. Aí, daí a 6 meses ou 1 ano, você vai lá, pega o pendrive, coloca de novo e vai conferir com o que você entendia. Aí você vai aprender. Tá? Então, voltando aqui, eu quero falar mais um pouquinho sobre essa questão dos animais na arca. Versículo 8, 7, verso 8. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Hã? 2. O 2, vamos ler o 2. Obrigado aí, Pinehas. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então, o que as pessoas entendem hoje? Que era um casal de cada, não é assim? Que a gente ouve falar que Deus mandou colocar um casal de cada espécie na arca. Não é assim. Dos animais limpos, 7 casais. Então, 7 bois, 7 vacas, 7 cabritos, 7 cabritas, 7 carneiros, 7 carneiras, 7 galos, 7 galinhas. Né? Dos animais limpos. Agora, do animal que não é limpo, vamos ver. Que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Por que do animal que não... Então, porco. Quantos porcos entraram na arca? 2 só. O porco macho e a porca fêmea. Por quê? Porque o pessoal que gosta de uma feijoada comia, não tinha mais porco na face da terra. Não é? Levou só um casal de porco. Quando baixou a arca, vamos fazer uma feijoada? Vamos. Tuf, matou o porco e a porca. Aconteceu. Não tem mais porco. É porque eles não comiam porco. Então, porco e a porca, um casal só, porque ia gerar porquinhos e ninguém ia comer, mas tinha que ser, não é? Preservado. Então, um casal bastava porque ninguém ia comer. Mas o boi e a vaca era risco, que ia comendo. Então, tinha 7 que se comesse, ou se fosse o animal oferecido num sacrifício, tinha mais ainda, fora os que iam nascer. Então, animal limpo, 7 casais, porque podia ser usado como comida e podia ser usado como sacrifício. Ou poderiam ser mortos num curto espaço de tempo e daí não ter, então, 7 e 7. Imundo, casal de cavalo, o cavalo e a égua, o burro e a burra. Né? E aí vai. Entenderam? Sei porque riram ali. Falei, o burro e a burra. Não tem burro e burra? Tem, ué. Animal, eu não estou falando gente. Animal. Agora eu pergunto para vocês. Noé conhecia a Torá? Ou não? Sim ou não? Por que você sabe que ele conhecia?
porque senão ele não saberia. Mas a Torá não foi dada para Israel depois? Moisés escreveu no livro, Levítico 11, Deuteronômio 14, foi escrito por Moisés depois. Como é que Noé conhecia? A oral. A Torá oral, que era passada de pai para filho. Entenderam? Ó, eu não entendo, aí digo eu, não o Senhor, que toda a Torá era conhecida. Não, era conhecido o necessário. O que as pessoas precisavam conhecer era conhecido antes dela ser entregue no Sinai. Tá? Muita coisa que apareceu depois, já no Sinai, as leis sacerdotais, enfim. Né? Você vê que a circuncisão ela aparece já com Abraão, ela não era conhecida antes. Ela vem aparecer com Abraão. Então, a Torá, ela vai ser entregue na mão do nosso povo lá no Sinai, em Horebe, onde o nosso povo diz: faremos e obedeceremos. Tá? Mas Noé conhecia. A Torá oral, tudo aquilo que era necessário, ele conhecia. Então, quando se fala em 7 mandamentos de Noé, que nós vamos falar depois, se Deus quiser, os chamados Binei Noa podem comer carne de porco. Está errado. Se o justo das nações não era o justo, e Noé não comia carne imunda, por que os Binei Noa podem comer porco? Não pode. Se é seguidor de Noa, não pode comer animal imundo. Não pode comer o sangue, isso não pode mesmo. Nas 7 leis de Noa proíbe comer o sangue. Mas não podia comer também animal imundo, porque Noé conhecia. Noé era conhecedor dessas leis. Certo, gente? Como? O Shabat, ele foi dado lá na criação e era respeitado, obviamente, por quem serviu o Eterno. As nações não respeitaram. Tá? Agora, o Shabat, ele aparece no Sinai já como um mandamento exclusivo. Gente, veja bem uma coisa. Até Noa, todas as nações podiam obedecer a Deus. Todas. O verso inicial que a gente leu aí, falava que ele era justo, né? O primeiro versículo, 7, verso 1, não é? Depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo, tzadik, diante de mim nesta geração. Tome cuidado de ficar chamando os outros de tzadik, viu, gente? Tem gente que fica aí chamando, ô tzadik, ainda chama no plural ainda, de tzadikim. Tzadikim é plural. Kim, quando termina em M, viu? É plural, tzadikim. Tzadikim quer dizer justos. Se você quiser chamar um irmão de justo, você chama de tzadik, não de tzadikim, viu? Tzadikim é plural, tá? Lá em Israel, eu me lembro quando eu tinha uma loja lá que a gente comprava lá, e o dono da loja chamava a gente de tzadik. Não sei se ele queria ganhar o cliente, né? Tzadik, eu queria comprar um talit, ele falou, não, esse não é para o tzadik. Eu queria comprar um talit, que era mais barato, aí ele veio com um talit daquele enorme. Esse é para o tzadik, mas era caro, aquele talit grande de lã. Foi, mas esse outro aí, esse outro mais barato? É para os cristianos. É para aqueles que não são judeus. Vão lá, compram talit lá, eles vendem o talit. Mas ele olhou para a minha cara, achou que eu tinha a cara de tzadik, né? Ele não queria vender, ele não queria, se recusava a vender para mim. Eu comprei o talit.
no outro lugar, porque ele não vendeu para mim. Não quis vender para mim. Tá bom. Comprei o meu chofar, se não me engano, meu chofar eu comprei dele, né? Então, aí ele, olha o que é, lembrando, né, do episódio lá, né? Eu comprei um chofar dele e ele falou, amanhã chega mais. Eu falei, amanhã eu venho buscar mais aqui então. Eu vou levar mais chofar. O senhor vai me manter o mesmo preço? Ele falou, vou manter. Mesmo preço para o Tzadik. Mas, se estiver aqui meu sócio, não diga nada, meu sócio. Eu falei, tá bom. Aí no outro dia eu fui lá, tinha lá um vaso cheio de chofar. Aí eu olhei e não vi ele. Aí agora vai dar problema. O homem não está aqui. Aí, daqui a pouco eu vi. Ele estava lá no canto, lá apareceu ali. Eu falei, eu vim buscar o chofar que eu queria, mais chofar. Aí ele falou, Tzadik, aconteceu uma coisa. Eu falei, o quê? Tzadik é que vai analisar. Eu falei, sim. Eu te dei o preço do chofar. Eu falei, sim. Chegou hoje e chegou tudo com alta. O preço que eu fiz para você é o preço que eu comprei. Mas eu dei minha palavra para o Tzadik. Tzadik vai levar pelo preço que combinamos ontem. Mas se eu, Tzadik, quiser me dar por sua conta algum lucro, profit, está na consciência do Tzadik. Daí eu paguei mais para ele lá. Fiz um cálculo lá, dei dinheiro a mais para ele, ficou tudo feliz. Então, Tzadik, Noé era Tzadik, né? E, então, na geração dele, ele era um justo. Havia os justos das nações, que eram poucos. Mas, a partir de Noé, depois nós vamos ver na outra Parashá, Ler Lerá, nós vamos ver aí já outros casos, a Torre de Babel, né? A gente vê que as nações se corrompem de novo. Teve ali descendente de Noé que seguiu o caminho do pai, o caminho da justiça, mas outros já pegaram outro caminho e já seguiram outro rumo. Aí é onde Deus faz a aliança com Abraão e decide criar a nação sacerdotal, tá? Então, até ali, não existia uma nação sacerdotal. Individualmente, qualquer pessoa de qualquer nação podia se aproximar de Deus, como aconteceu com Abraão. Com Abrão. Abraão decidiu. Falavam a língua só, mas eles já estavam com outros propósitos, né? Da idolatria, na Torre de Babel, que nós vamos falar oportunamente, né? Então, a partir do momento que Deus cria uma nação sacerdotal, gente, tem que ser respeitado. O povo hoje, na nossa época, não quer respeitar Israel como nação sacerdotal. Não dá o menor valor para Israel, para o povo de Israel. Não dá o valor devido. Tá, porque os judeus foram rejeitados. Quem falou que o judeu foi rejeitado? A comunidade que abraçou a nova aliança, por acaso não era formada de judeus? Como é que o judeu foi rejeitado? Isso é um tema que a gente tem que desenvolver com o tempo, para vocês verem que Israel não foi rejeitado, nunca foi rejeitado. Nunca. O fato de ter uma parte de Israel hoje endurecida não significa que está rejeitada por Deus. Tá? E para concluir essa parte, eu quero repetir o salmo que eu li ontem com vocês, Salmo 147. 147, verso 19 e 20. Diz assim: mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Por quê? Porque Deus revela lá em Horeb a Torá para Israel. Deus propõe a Torá para Israel.
E o que Israel fala para Deus? Qual é a resposta que Israel dá? Vamos ver se eu posso completar isso com o Êxodo 19. Êxodo 19, 19:8. Se puder, coloca para nós na tela o 19:8 de Êxodo. Então o Salmo diz que ele mostra a sua palavra a Jacó, né? Agora vamos ver o 19:8, o que fala. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo que o Eterno tem falado, faremos. Qual foi a condição que Israel colocou, gente? Qual foi a condição? Tudo bem, a Torá está aí, os ensinamentos, Senhor, mas explica melhor para nós como é que é isso. A gente quer saber tudo primeiro. Primeiro a gente quer conhecer aí, discutir contigo. Não é assim, não, vai propondo e a gente vai aceitando. Foi isso que Israel fez? O que Israel falou para Deus? Como é que está escrito lá? Está lá? Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Tem outro verso que fala: faremos e obedeceremos, ou faremos e entenderemos. Israel não colocou nenhuma condição para Deus, por isso que Israel é a nação sacerdotal, tá? Até hoje Israel faz a circuncisão dos seus filhos, Israel luta contra as nações lutam contra Israel. Israel podia desistir de Deus, também não desiste. Tudo que o Eterno falou, faremos. E é isso que as pessoas têm que aprender, a deixar de impor condições para Deus. Ah, mas eu creio assim, eu aprendi assim, eu estudei assim, eu entendi assim. Salva isso num pendrive, meu amigo, e se renda a Deus para você aprender. A sua mente só vai abrir depois que você abrir mão daquilo que você sabe. Então, o texto diz: mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Não fez mesmo. E quanto aos seus juízos, não os conhece. Gente, nós voltamos na parte da tarde. A gente agradece aqui os internautas, 156 na minha lista aqui, conexões. E resumindo é isso, vamos abrir o nosso coração, tirar da nossa mente aquilo que a gente aprendeu por um tempo. Fique triste não. Depois que você estudar, entendemos e obedeceremos, aí você volta e dá uma olhada no que você cria. Talvez você vai sentir vergonha da sua posição hoje. Vamos orar e vamos para o Kiddush. Avino Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, obrigado, Eterno, por esses momentos que aqui temos passado, estudando essa paraxá de Noar, e também sobre a aliança com teu povo Israel, sobre o reino vindouro. Abençoa cada um de nós, ó Pai. Seja com todos nós aqui, nos dá conhecimento cada vez mais da Tua palavra, das Tuas verdades. Te pedimos também por aqueles que estão no processo de conversão, por aqueles que estão estudando conosco a Tua palavra, para que eles aprendam realmente a Tua palavra, para que nada interfira no seu conhecimento. Senhor, nós te apresentamos também os pedidos de oração, esse irmão que passou por essa operação, também a nossa irmã lá da região de Campinas, que também está enferma, preocupada, que o Eterno possa dar a cura, abençoar os médicos que estão tratando dos nossos enfermos, Senhor. Abençoa todo o teu povo, nós te agradecemos por esse Shabat, Bishem Yeshua, Meshireino. Amém.